Montaigne, então por que que a esquerda então estaria, qual seria a motivação? Por que a esquerda estaria então negando a possibilidade dos novatos aí, né, dos mancebos, neófitos aí, conhecerem as outras correntes, né, as outras correntes pedagógicas? No caso da corrente moderna, eles escondem Comenius, pai da pedagogia moderna, seu fundador, por não ter sido revolucionário o suficiente, não atendendo aos anseios dos progressistas. Digo isso a respeito daquele que foi o mais inovador de sua época, o mais vanguardista, vanguardeiro, o mais para frente. No caso da corrente tecnicista, eles escondem Skinner, pois para eles o aluno não pode receber regras comportamentais, para eles o aluno requinta o ritmo, é quem dá as ordens, e o professor não passa de um inútil, entre aspas, ajudador. Por último, se opõe aos docentes da escola nova diretiva e não diretiva, por negarem pedagogos como Ovid de Crowley, Maria Montessori, Carl Rogers e John Dewey. Tirando a pedagogia não diretiva que mais se assemelha com a ideia de Paulo Freire, pois progressistas descartam esse tipo de ensino, simplesmente por ainda respeitarem a autoridade do professor. Os progressistas, é claro, desejam o caos para que a revolução seja justificada, por isso instigam ódio pela hierarquia, pela ordem, pela disciplina, pela estrutura dita burguesa, para que depois de sua queda uma nova estrada seja construída, com base não mais nas liberdades, mas na opressão, o único sistema capaz de sustentar os anseios dos autocratas. Não é uma proposta genuína de igualdade, por estar adestrada de acordo com os humanos autoritários do rei. Por isso falam tanto sobre democracia, porque estando no Estado burguês ela ainda existe, ainda sobrevive, diferente daquilo que virá. Montaigne, eu sei que a má formação é uma arma destruidora, né? E para que deveríamos... Peraí, pausa. Destruidora. E para que deveríamos ter boa formação se a formação perdeu a sua essência, ou seja, sua função de estimular novos pensadores? Na atualidade não existem mais professores como antigamente, né? Muito por conta de Paulo Freire. O que temos são sujeitos militantes de um partido infiltrados na educação, visando esse palco, esse teatro, né? Como meio de pensamento revolucionário. Não como um fim em si mesmo. Com base no livro, na sua proposta de livro sobre a educação das crianças, o que o senhor teria a dizer sobre esse tipo de aproveitadores, tal, esse tipo de educação? Sim, todas as épocas tiveram seus doutrinadores, isso não é algo novo, não é recente. Assim como as famílias educavam seus filhos, o Estado tem suas metas, seus anseios. Uma dessas metas consiste em amansar a população, distraindo para que briguem entre si, separando para conquistar. Como disse Júlio César, quando dividiu alianças para enfraquecer seus inimigos e assim expandir seu império. Como disse Maquiavel, quando instigou a manutenção do poder através da divisão dos grupos. O poder então não estaria no domínio do governante apenas, mas no apelo a pelo menos metade da população, usada justamente como massa intimidadora, pois o governo sabe que uma população unida tem força. Não poderia deixar escapar Napoleão Bonaparte, que também utilizou a tática de divisão no campo de batalha. Montaigne, eu sei que entre as tendências pedagógicas estou ainda a renovada progressivista. O fato do nome ter sido esse não diz respeito a uma visão esquerdista sobre educação? A resposta seria sim e não. Alguém poderia achar um contrassenso, mas posso explicar. Essa corrente fora criada por John Dewey, visto por muitos como um pragmático. E o que seria ser um pragmático? Pragmático é alguém que pensa com a razão, que possui atitude prática, que foca nos resultados, de uma forma utilitarista, de uma forma lógica, com objetivos concretos, pensando por essa abordagem, atender aos anseios conservadores e liberais.
Por outro lado, consideram não as habilidades dos professores, mas as do aluno, as suas vontades, não as do professor, estimulando o pensamento crítico e o envolvimento do aluno na construção do conhecimento. No fundo, é uma corrente mais eclética, digo uma corrente ecletista, mais aproximada de Victor Cousin do que de Karl Marx. Por fim, a pedagogia renovada progressivista tem compromisso explícito com a transformação social, mesmo que entre aspas. Montaigne, com relação a Paulo Freire, achei interessante esse autor ter criticado a única corrente capaz realmente de dar retorno, né? Capaz de dar lucro ao indivíduo, melhorando a sua qualidade de vida, né? Que é a corrente tecnicista. É verdade, a esquerda tem problemas com a lógica, com a disciplina, e portanto como todo tipo de ciência, de padronização, e portanto de foco na eficiência. Não à toa foram escolhidos velhos, justamente por serem os mais esquecidos, mas ainda assim úteis para a revolução. Muito por conta do voto, a esquerda nunca se preocupou com a finalidade das coisas. O que querem é presentear pessoas, com cargos, com cervejas, celulares, emprego, ensino. E para quê? Para incutir em suas mentes, não a liberdade, mas o espírito de gratidão, o espírito de vassalagem, mascarado de gratidão, fica apresentado o caminho mais seguro dos oportunistas, dos demagogos. Fica, portanto, proibido escolher. Montaigne, todos sabemos, ou deveríamos saber, que a memória é importante, não só para a aprendizagem e o conhecimento, mas para tudo. O sujeito sem memória não tem identidade. Então, por que a esquerda se preocupa tanto em tentar destruir ensinos, correntes pedagógicas que estimulam a memória? Sim, a esquerda odeia a palavra tradicional. Tradicional, mais uma vez, tradicional, não importando a área de atuação. A esquerda aposta nos jovens por quê? Porque são inaptos, isto é, incapazes de tomarem decisões por conta própria. E a pedagogia tradicional oferece aos jovens meios para lidarem com organização e disciplina, atributos fundamentais para a prosperidade econômica. A esquerda abomina disciplinas que lidam com a razão, por isso são sempre apelando para a emoção, propondo carne, cerveja, atraindo pela necessidade, pelo afeto, entre aspas. Um sujeito sem memória não tem autonomia, é incapaz de se organizar. É incapaz de atender compromissos, incapaz de reter informações, ou seja, a esquerda precisa de sujeitos apáticos, covardes com baixa autoestima, subestimados com dependência emocional desequilibrados, para que possam ser manipulados. A intenção da esquerda é ofuscar qualquer pedagogia que tenha por missão ensinar o autodomínio, a coerência e foco no resultado, porque para eles essa perda de tempo não passa de uma ideia capitalista de um Estado pequeno burguês. Logo, a favor da burguesia. A esquerda não quer que saibamos que grandes potências ainda usam a pedagogia tradicional de Frederick Herbart. Países bem-sucedidos que utilizam a pedagogia tradicional são uma afronta às ideias revolucionárias. China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte... Mentira, brincadeira, Coreia do Norte não. Singapura, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia. Quem diria? A própria Rússia, Argentina, México, Estados Unidos da América, Canadá, tudo porque não quer educação como ciência, professor com autoridade, disciplina, ordem, moral e caráter. Ah, que peninha. Fala, galera. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas gostaria de agradecer aí a todos que ficaram presentes aqui até agora, que tiveram toda a paciência de escutar, e agradecer ao nosso convidado, nosso querido convidado, Montaigne. Certamente teremos outros encontros para tratar de outros temas dentro do próprio livro A Educação das Crianças, esse tema muito importante, principalmente para a educação do Brasil dos dias atuais. E então agradecer aí. Forte abraço e aquela salva de palmas, galera, que ele merece.